Eu acho que, assim, quando começou o assunto estádio, né, se falava muito no noticiário e nos bastidores, era Parque Olímpico, Deodoro. E aí teve uma tal de uma reunião, que eu sei que você estava presente, que aí surgiu, né, gasômetro. Queria que você contasse pra gente, bastidores, como é que foi. Eu sei que, na época, pelo menos do que foi noticiado, a conversa ali com pais era sobre a questão lá do Parque Olímpico, né, e tal, aquela coisa toda, e dali surgiu o gasômetro, e deixou a torcida do Flamengo louca, pela localização e um tal. comentário, eu achava muito improvável surgir um espaço ali numa área tão interessante da cidade, né? Porque o Maracanã é tão central, é meio que incomparável, né? Trem, metrô, perto de tudo. Perto. Mas a área do gasômetro é muito boa, num lugar em franca expansão, né? Enfim. Pedro Paulo. Como que surgiu isso? Vamos lá. Quem Como partiu que a surgiu? ideia? Conte-nos os bastidores. Bastidores. Dessa, que teve várias reuniões, Casa do Paz, pá. Ó, aproveita, galera, compartilha pra todo mundo no WhatsApp, no Twitter, usando a hashtag PodFla, né? No Instagram também, porque chegou a hora da gente falar sobre estádio. Vai, Pedro. Vamos embora. Eu quero falar mais do que o estádio, né? Mas antes é importante a gente lembrar que esse não é um assunto novo que surgiu agora há muito tempo. O Flamengo sonha em ter um estádio próprio. Eu me lembro, eu candidato a prefeito em 2016. Eu comecei a provocar essa história de tem que ter estádio próprio do Flamengo e tal. Aí depois os candidatos, eu acho que também tem que ter. Outro falou, não, Maracanã e tal. Então não é um assunto novo que ele toda hora ele volta. E ele voltou com força agora, né? Ele já estava sendo um problema para o Flamengo, essa coisa da gestão do Maracanã, né? E ela se acentuou naquela liminar que foi dada pela Justiça, impondo o Flamengo a ceder os jogos, né, para o Vasco e tal, quebrando um pouco o planejamento do Flamengo e tal. E aí, naquele momento, né, eu me lembro que o Landim me ligou e falou, Pedro, tô querendo fazer uma conversa aí com o Eduardo, preciso da ajuda de vocês aí pra gente falar sobre o estádio do Flamengo. Isso ele me ligou sexta-feira, sábado, domingo de manhã, 11 horas da manhã, a gente estava lá na Gávea Pequena, eu marquei, estava lá o Landim, eu, Eduardo e o Reinaldo, que Reinaldo é o Belotti. Reinaldo Belotti, CEO do Flamengo. o CEO do Flamengo. E aí começou. Aí o Landim falou Parque Olímpico, falou da Terra Encantada, ali que seriam áreas potenciais para fazer o estádio. Já tinha tido uma polêmicazinha no Twitter, né? Tinha surgido essa história do Parque Olímpico, aí o Eduardo falou que não dava, postou um Twitter explicando por que o Parque Olímpico não dava. Aí eu falei com o Eduardo, para. Não fica botando essas coisas no Twitter, senão vão achar que porque você é vascaíno, tá contra o Flamengo, não é nada disso, tá querendo explicar. Calma, cara, calma. Vamos conversar com eles, vamos recebê-los, entender o que tá na cabeça deles. E aí foi que surgiu essa ideia dessa reunião. Aí quando chegou lá, o Landim falou isso, a gente tá pensando no Parque Olímpico, tem também a Terra Encantada, acho que o Reinaldo falou da questão da Cirela, se eu não me engano. Aí o que aconteceu? O Eduardo explicou para ele o problema do Parque Olímpico, né? Um pouco a circunstância fundiária ali do Parque Olímpico, a PPP que existe lá e tal. Explicou também os problemas, os gargalos que poderiam ter ali de transporte e tal. E falando abertamente, eu acho muito difícil ali, Landim. Aí o Eduardo fez uma contraproposta, falou, cara, tem Deodoro. Deodoro é uma área ali que é uma oportunidade, são dos militares, a gente recuperou por conta das Olimpíadas, onde teve aqueles estandes de tiro e tal. É uma área ali que a gente está completando a Transbrasil, o BRT da Transbrasil, já tem o BRT da Transolímpica, tem a Avenida Brasil. Você pode ali, tem espaço para você pensar um imobiliário no entorno para sustentar a construção privada. Tem um desafio, é um terreno do Exército, né? Então tem que convencer lá o Milico para poder fazer criar uma solução ali para transferir isso para o Flamengo. Aí o Eduardo se colocou à disposição, se os milicos topar, se o Bolsonaro topar, eu assumo o terreno, desaproprio o terreno, pago o valor que os militares querem, posso pagar o valor, mas se não quiser depositar, ele brincando, se não quiser depositar lá na conta do Paulo Guedes, lá no Ministério da Economia, a gente me dá em obrigações de construções para os militares, reformar, não sei o quê, ver qual é o valor, eu faço isso em obras efetivas, se ele assim desejar, mas eu desaproprio e faço uma concessão para o Flamengo por 100 anos, para o Flamengo construir o seu estádio, 100 anos renováveis por mais 100 anos, sei lá, faço uma coisa ajudando o Flamengo a ter esse estádio, né?
E a gente ainda falou, ali ainda tem possibilidade com aquele terreno aí de você fazer um shopping, um outlet e tal, não sei o quê. E aí o Landim, naquela época, naquele momento, ele ficou um pouco receoso. A gente estava indo até, eu me lembro bem, a gente estava indo até para uma cerimônia de um ex-presidente do Flamengo, do Delair, que tinha perdido a esposa, e a gente estava indo junto, nós íamos nos encontrar no cemitério. Aí ele falou, não, vou passar por Deodoro na ida ou na volta para ver lá o espaço e tal. Sim. Mas, assim, naquele momento, sentiu que um pouco que o Flamengo estava preocupado com isso, né? Porque... O presidente não gostou tanto da ideia de Deodoro. Pelo deslocamento. Teve uma resistência de alguns sócios também. Tem uma resistência dos sócios. Tinha uma questão que é o seguinte, a avaliação econômica do público que frequenta o estádio, o ticket médio de um estádio para ele ser sustentável. Já tinham esses estudos? Ele tinha alguns estudos, por exemplo, eles falaram que assim, o ticket médio é em torno de R$80, R$80, R$90, né? Tá. O custo para você ir num jogo, né, por pessoa, né? Porque você não tem que olhar só o preço do ingresso, tem que olhar o cara gasta, o cara consome e tal. E isso em determinado local poderia impactar nesse custo e não ser viável, né? O estádio do desejo do Flamengo, né? Isso podia, por exemplo, limitar a capacidade de um estádio, dado que o Flamengo pensa num estádio maior do que o Maracanã, porque já não cabe o Maracanã para todo o potencial que tem. Graças a Zico, você está confirmando isso. A gente quer o estádio para mais de 100 mil, Pedro Paulo. Imagina jogo, a semifinal aqui com o Vélez. Você botar 68 mil de novo? Fica pequeno, Maracanã. Não tem como. Se você tiver 100 mil, você bota 100 mil. Se você tiver 150 mil, você enche o estádio do Flamengo. Tá certo o Landim quando ele fala que o Maracanã é pequeno, né? Aí tinha outras preocupações, e aí assim, porque também não desistir do Maracanã, mas ter a noção das limitações do Maracanã. O Maracanã, por exemplo, tem uma limitação de custo de abrir e fechar o Maracanã. Sim. Você pega, por exemplo, um jogo de 68, 70 mil pagantes, né? Nem 68 mil pagantes, né? De 62, presente, né? 62, 60 mil pagantes, se a renda é 2 milhões e pouco. Para abrir e fechar o Maracanã, com um jogo desse tamanho, o cara gasta quase R$1 milhão. Né? A gestão daquele espaço, segurança, entrada e tal, é muito caro para o Flamengo. Então, um pouco essa preocupação. E aí, para resumir, o que deu essa conversa? Vamos sair, vamos olhar Deodoro e a gente se fala, vamos continuar pensando outras áreas. Naquele momento a gente já começou a ventilar ali, alguma área no centro e tal, não sei o quê. Aí saímos de lá, depois 2 dias depois, Landim me ligou, falou assim, pô, Pedro, cara, Deodoro, acho que tô tendo resistência interna, acho que é difícil. Ele chegou até, acho que a gente teve em Brasília na semana seguinte, ele foi lá no Bolsonaro, eu falei, vai lá no Bolsonaro, pede a ele, não sei o que, ele foi lá no Bolsonaro, foi lá pedir ao Bolsonaro saber como é que ele viria a coisa de Deodoro. Mas aí o que aconteceu? Acho que um pouco essa resistência interna, acho que eles se debruçaram em mais estudos, aí me liga depois e fala, Pedro, cara, Deodoro, difícil, cara, o que você acha de uma área no centro? Eu falei, tem que pensar ali, tem um gasômetro e tal. Ele, um gasômetro é ótimo. A gente tinha até falado aqui. E aí começou gasômetro. Vamos trabalhar esse local? Vamos. E aí eu voltei, Eduardo, a gente tá pensando no gasômetro. Eduardo, no primeiro momento, caramba, mas ali é o Porto Maravilha, não sei o que e tal. E tá dentro, aquela área ali, o potencial construtivo é muito alto, é muito caro pro Flamengo. Eu falei, calma. Vamos pensar aqui direito. Do Paz maluco. Assim, Não, não vai dar. Calma, vamos estudar isso aqui. E a imprensa já soltando. Vamos estudar aqui diferente. Então, aí a gente, com calma, foi pensando a solução e tal. Aí, o que ajudou também foi que logo depois que a gente falou do gasômetro e tal, saiu uma entrevista a mim e tal, aí veio, o Eduardo também falou, depois do Twitter, aí veio o Bolsonaro numa coletiva e falou, eu não preciso de prefeito nenhum para intermediar isso. O negócio da caixa é meu, ele saiu cuspindo moribundo lá, não sei o que e tal. Eu acho que o Eduardo também se sentiu provocado. Aí ele falou assim, não, preciso da prefeitura sim, e a gente vai ajudar. E aí eu falando, eu falei, Eduardo, tu já é vascaíno, cara, calma, vai ficar aí, né? Daqui a pouco ele aparece com um monte sagrado aqui. Né? Aí eu falei, calma, aí o Eduardo, não, vamos estudar, dá pra gente transferir potencial construtivo, dá pra fazer isso, não sei o que, cara, eu acho que
dá pra fazer o negócio do Mengão. Aí depois ele começou a postar até, não, é possível o estádio do Mengão. Eu falei, cara, esse cara vai virar a casaca. Tá se convertendo, né? Tá se convertendo. Não, inclusive, o Paes, ele é portelense, né? É. Ou seja, o maior campeão do Carnaval Carioca. Desculpa aí quem torce pra Vila Isabel, mas eu respeito a Vila Isabel. Tá bom. Então só falta ele, né, botar o manto sagrado pra ser o maior. Quem é o maior campeão do Rio? Flamengo. Flamengo ganhou todos os seus títulos nacionais no campo, né? Porque teve equipes aí que receberam no papel. Então... Agora, o que é a cereja? O que é o mais importante disso, Túlio? Seguinte... a prefeitura, sem dúvida nenhuma, ela é decisiva nessa história, porque ali é o terreno mais caro do Porto Maravilha. 25% das CEPACs são aqueles certificados de potencial construtivo. Todos o perímetro do Porto, se você aumentar um andar, né, você tem que comprar um título de CEPAC para você poder construir. Né? Esse foi o modelo lá da operação do Porto Maravilha. E aí algumas manchas da área do Porto Maravilha, você deixa construir 10 andares, 15 andares ou nada, e outros você deixa até 50 andares. Ali a região do gasômetro você pode construir até 50 andares. 25% de todo o potencial construtivo está ali naquele perímetro ali do gasômetro. Por isso que é muito caro. Né? Então, se deixar a Caixa negociar com o Flamengo, nunca esse negócio fecha porque é caríssimo. Ah, é? Aí a prefeitura entra. Como é que a prefeitura entra? Por isso que o Bolsonaro está errado. Porque a prefeitura entra como? Reduzindo o preço daquele terreno. Como é que a prefeitura reduz? Pega esses 50 andares que foi permitido ali, aprova uma lei jogando esse potencial construtivo para outra área, de outro lugar de interesse da Caixa. Entendeu? E aí é só fazer uma conta, né? Uma conta financeira, né? E aí você transferiu, você derruba o preço e torna o negócio viável. Essa é uma solução. A outra solução, você tem o perímetro ali do porto. Estica o perímetro até São Cristóvão. Você também tem um modelo ali de derrubar o preço, jogar as CEPACs, ampliar as CEPACs da Caixa. Você também derruba o preço daquele terreno. Mas para fazer isso, você precisa de uma justificativa pública para fazer isso, não é só para fazer o estádio. Aí que está a sacada que eu acho que a gente pode fazer mais do que o sonho de um estádio. E o que eu defendo? Qual é o meu projeto? Qual é o projeto que eu defendo? A gente não tem que ter só um estádio, a gente tem que ter mais que um estádio. A gente tem que ter a cidade do Flamengo. O que é a cidade do Flamengo? Pô, Pedro, tu tá louco? Não. O Flamengo é a maior torcida do Brasil. Metade dos cariocas são flamenguistas. Né? Metade dos cariocas e fluminenses são flamenguistas. Nós estamos falando de 3,5 milhões de cariocas, nós estamos falando de 8 milhões de fluminenses, né? Nós estamos falando de 42 milhões de brasileiros, isso só os flamenguistas, fora a derivada disso. Então, seja, qual a empresa no Rio de Janeiro que fatura mais do que R$1 bilhão? Poucas. Né? De cada 10 ingressos vendidos na cidade, isso foi um estudo da Booz Allen, que é uma consultoria americana, 7 são do Flamengo. Olha o potencial que o Flamengo é, muito mais do que aqui, a gente como rubro-negro, o olhar econômico dessa história, o olhar estratégico para uma cidade. Se pegar toda aquela área ali, você transformar aquilo num grande complexo, onde o Flamengo é a âncora, mas não é só a âncora do estádio para ter construção imobiliária, não. Você tem um complexo dedicado ao futebol e com o Flamengo sendo a principal âncora. Aí os vascaínos ficam, não sei o que, não, deixa uma área ali para os outros clubes e tal, mas o Flamengo se é a âncora disso. Você pensa uma criança de Roraima, que é flamenguista, cara querendo viajar para o Rio, flamenguista, onde é que ele vai querer ficar? No hotel. Um hotel perto do estádio do Flamengo, ali no estádio do Flamengo. Você tem um centro de convivência, uma área pública, você tem treinamento, todo dia você tem espaços de treinamento, você tem ali hotel, você tem centro comercial, você tem shopping, você tem um parque ali, tudo voltado com essa experiência do Flamengo, essa experiência do futebol, do Flamengo no país do futebol, na cidade do maior clube do Brasil. Assim, você não tem um clube, eu acho que no mundo, que tem tanto torcedor numa cidade, uma grande cidade como o Rio de Janeiro. Então, assim, é muito mais do que a nossa paixão pelo Flamengo. Quando eu falo essa coisa de cidade do Flamengo, ela é possível, é viável, ela justifica a entrada da prefeitura para mexer nesses parâmetros urbanísticos e ela justifica o investimento do clube, porque o potencial turístico disso
é gigante. É gigante. A chance que a gente tem de revitalizar uma área que está esquecida. Vai agora. Vamos sair daqui, ó. 17h35. Vai lá no gasômetro. O comércio fecha às 5 horas. Sim. Aquilo ali parece um Walking Dead. É um horror, cara. Ali, insegurança, pobreza, não tem alternativa. Imagina você dar vida àquilo para um projeto desse. Então, para a gente entender assim, lógico, o estádio, né, como principal, né, chamariz dali da área. Como ponto de partida. O ponto de partida, aí a gente teria, sei lá, um museu, áreas de convivência. Tipo fanfest, aquela coisa. Uhum. A experiência não é só ir no estádio. Só ir no estádio. A experiência é viver, por exemplo, o dia de jogo de futebol. Você tá ali assistindo um telão, num parque, as famílias ali. Imagina, cara, que ganho para a cidade. E a pergunta inevitável, e o Maracanã com isso? O Maracanã... Acabou o Wembley? Não. Você tem os estádios dos clubes e não acabou o Wembley. O Maracanã cabe 68, 70 mil pessoas. O Flamengo, a briga do Flamengo com o Vasco é para ter menos jogos porque não suporta. O que não falta é calendário de jogo espetacular para o Maracanã. É só o Maracanã, é só a gente fechar o contrato com a CBF, o Flamengo garantia X jogos para o Maracanã, viabilizou o Maracanã por ano. Né? O Maracanã também tem que funcionar para outros espetáculos. O Coldplay, Maracanã, vem Maracanã, entendeu? Não vai acabar o Maracanã. Você pode fazer os grandes jogos. Imagina se numa negociação final de Campeonato Brasileiro, Flamengo e Vasco, eles não vão aceitar jogar no estádio do Flamengo, eles vão querer jogar no Maracanã. Não tem, isso é conversa fiada. Não existe essa história de vai acabar com o Maracanã, vai oprimir São Januário. Isso é pensar pequeno. Isso é desprezar o potencial que tem o Flamengo, não pela sua paixão, mas pela sua a alavancagem econômica que pode dar, essa potência que a gente tem aqui. Assim, é ignorância a gente não usar o Flamengo como ativo da cidade. Então, essa é a minha militância, e um pouco mostrando dados, informações, que isso não é uma loucura de um rubro-negro fanático. Né? É uma coisa absolutamente real, possível, estratégica, com olhar de médio e longo prazo para o Rio de Janeiro. E você apresentou essa ideia lá pro Landim, tipo, vamos criar a cidade do Flamengo. Qual foi? Falei. Ele concordou, falou, vamos para dentro. Não, o que eu sempre falei desde o princípio, falei com o Landim, falo assim, eu sempre falei desde o princípio, não pode pensar o estádio pelo estádio. Só o estádio. Não é plotar ali, não. Estacionamento. Aquela famosa imagem foi eu que fiz ali do estádio, no estádio do Borussia, eu botei a imagem do Borussia naquele terreno do gasômetro, né? Porque falaram que o modelo seria... É isso mesmo? Seria isso porque ele é o estádio mais verticalizado. Né? Ele é o estádio verticalizado. E aí, o que acontece? O custo é menor. Seja pela ocupação da área e seja o custo também para você fazer a operação do jogo. Uma das dificuldades que tem o Flamengo, o Maracanã, é porque é muito grande, muitas entradas, muito policiamento. É muito operador de rua. Eu fui no Engenhão domingo ver Flamengo e Botafogo. Né? Abre e fecha uma porta, cara, o Engenhão funciona. Tem de um lado e de outro. Acabou, pô. Maracanã é 18, entrada pra cá, portão 18, né? É muita coisa, né? Pra você, a renda de um clássico, porra, eu falei aqui 2 milhões, aí 2 milhões e pouco. Para abrir e fechar, 1 milhão. Então, assim, não fica de pé esse negócio. Então, a ideia do estádio do Borussia é porque ele é bem vertical, ocupa um terreno pequeno, e pode ser assim, está ótimo, não tem problema nenhum. Né? Agora, o que eu sempre conversei com a diretoria do Flamengo, a gente tem que pensar além do estádio. Né? Tem um real estate ali que funciona, imobiliário, shopping, você ter ali áreas urbanizadas, entendeu? Com toda essa experiência que é o futebol do Rio de Janeiro, com o Flamengo como motor disso aí. Eu tenho 2 dúvidas. Essa questão primeiro da precificação ali, você explicou da questão de porque ali é um local caro, né, pela sua permissão de construção de até 50 andares e tal, Isso tem assim, tipo, sei lá, aquela área ali vale, tô jogando aqui, eu não sei, 500 milhões, por exemplo, e aí barateando ela no que você colocou, tecnicamente, pegando ali, levando para uma outra área, o Flamengo...
barata e ficaria em quanto? Sei lá, 200 milhões? Não, pode ser bem menos que isso. Bem menos que isso. Bem menos que isso. Tipo, então, para ter a concessão... A prefeitura pode ajudar nisso. Ela pode bancar essa diferença. Até bancar essa diferença sem tirar dinheiro do bolso, pô. Se a gente pega, constrói ali um modelo urbanístico de transferência de potencial, vai na Câmara Municipal, aprova ali 100 andares de potencial construtivo em outro terreno da Caixa Econômica. Eu não tirei R$1 do bolso, eu dei lucro para a Caixa, barateei o custo do Flamengo, todo mundo saiu ganhando. A cidade ganhou um baita empreendimento. E a capacidade é 100 mil mesmo? Eu acho que o Flamengo fazer menor que isso é um desperdício, né? Porque tá mostrando isso, né? Tá mostrando isso. Olha a quantidade de gente que quer ir no Maracanã e não consegue ir, então, e que está pronto para despender isso. Quando a gente falou de Deodoro, né? Eu ando muito pela Zona Oeste do Rio, né? Muito. Quase todo dia eu tô na Zona Oeste do Rio. Aí eu tava outro dia rodando ali no ponto Chique em Bangu. Aí tava ali conversando com os caras, não, é aqui. Aí eu falei, você pagaria 90 prata, 80 prata para ir num jogo do Flamengo aqui em Deodoro? Cara, 90 prata, 80 prata? Mais que isso. Então, assim, você vai ter um potencial de uso, né, maior do que justifica um estádio de 100 mil, entendeu? Porque é uma torcida gigante. Gigante. Aí se você pensar, a experiência que é ele fora, dentro do estádio, isso gera um atrativo ainda maior. Então acho que tem que pensar grande mesmo. O Flamengo tem que pensar. O Flamengo é gigante, tem que pensar grande. Mas isso já foi discutido, tipo assim, o do Landim já ter falado. O Landim já falou isso publicamente, que ele pensa em mais de 100 mil. Ele está pensando num modelo que um modelo que tenha desdobramento fora do estádio. Eles estão discutindo aí com grandes fundos de investimento. Ele está compondo aí um time aí para fazer o modelo ficar de pé. E acho que tem completa viabilidade você imaginar. Você tem cidade do samba, pô. Não é isso? Você não pode ter uma cidade do futebol, uma cidade do Flamengo. Entendeu? Agora, assim, o custo, rapidinho, Rafa, por exemplo, o Flamengo, lógico, vai ter que entrar pesado aí na questão do estádio, mesmo que tenha ajuda da prefeitura, né? Vai ter, sei lá, arrumar parceiros, patrocinadores para montar ali o estádio ali. Esses demais, vamos dizer assim, atrativos que você deu a ideia, eu acho que é muito legal essa coisa da cidade do Flamengo, ou a cidade do futebol, alguma coisa assim. Como é que seria? Seriam parcerias? Tipo assim, você vai montar uma área de convivência ali, né, grande, mais uma lógico, o estádio já vai ter que comportar ali de alguma forma a questão do estacionamento, né? Seriam parcerias? Como é que seria o custo? Parceria, compor a sociedade, uma sociedade, aí esses fundos vão compondo esses sócios, né? Um sócio shopping center, né? Vai virar sócio de um grande dono aí de shopping center do Brasil. Aí chamou esse cara, é um dos parceiros. Aí pega uma grande construtora imobiliária, uma Cirela, uma, sei lá, W Torre, uma dessas grandes do Brasil, vem como parceiro também para um investimento de imobiliário AA. Aí vem uma outra dessa menor, uma tenda, não sei o quê, para uma área que você possa colocar ali uma construção de prédios de renda mais baixa, para você também não... que dizem... o termo gentrificar aquela área, né? Você expulsar os pobres para lá e tal, você mesclar, né? Porque eu acho que as cidades precisam ter esse convívio, essa mescla. Então, eu acho que a gente tem que ter... Aí, por exemplo, você tem... você pode fazer um corredor de restaurantes, aí você chama empresários do ramo da gastronomia ali para pensar ali restaurantes, entendeu? Restaurantes âncoras e tal. Então, assim, um grande urbanista, né? Um grande escritório de urbanista para você fazer o desenho, por exemplo, desse parque urbano, dessa área de convivência, dessa experiência que tá ali no entorno do estádio. Você tem que formar ali um grupo de sócios ali. A Caixa vai ser sócia dessa história, vai estar na mesa, talvez a sócia majoritária, mas eu acho que junto com o Flamengo, com bons parceiros, né? E você acha que isso seria para quando, mais ou menos? Aí a velocidade... O mandato do Landim vai até 2024, né? E do prefeito também. E do prefeito também. É possível. Isso depende aprovar um projeto desses na Câmara
bem desenhado, bem estruturado, é algo simples, né? O presidente da Câmara, o Carlos Caiado, é alguém com cabeça moderna, ágil. A gente aprovou projetos complexos na nossa administração, Reviver Centro, que é um projeto também, um projeto que há transferência de potencial construtivo, ganhos de potencial construtivo. Isso tudo, essa coisa da transferência do potencial construtivo, não tem muita burocracia, por exemplo, não tem, tipo, sei lá, demora... Tem que aprovar a lei. Tem que aprovar a lei. O mais complexo é você fazer o desenho, né, e aprovar a lei. Por exemplo, o Reviver Centro, se você constrói ali um prédio um residencial, a construtora ganha potencial construtivo, às vezes na Zona Sul, na Tijuca, na região do Meier, para que ela possa fazer prédios mais altos nessas regiões e terrenos que ela tem ali possa ter um ganho adicional. Tem descontos, tem reduções de ISS na construção, de IPTU, de TBI na transferência do imóvel. Então você cria incentivos ali para poder viabilizar o negócio. E a prefeitura, essa aqui é a ação direta da prefeitura. A gente pode entrar nesse jogo e definir reduções de preços, né, que tornem incentivos, e não são incentivos, importante dizer isso, Penido e Túlio, não é incentivo tirando dinheiro, tirando recursos de educação, saúde. Não, você faz isso com legislação. Não, dinheiro público. Você não precisa tirar dinheiro da educação. Você faz isso com incentivos na legislação urbanística e que viabilizam isso, tá? Então, agir com inteligência ao ferramental na legislação urbanística federal e a criação de legislação urbanística municipal para viabilizar essa história. Eu vou trazer só um contraponto. O Shoa esteve aqui com a gente, né, Marcos Shoa, ele estava como candidato, né, no caso, na época, ali pré-candidato a deputado federal também, né, chegou a lançar candidatura, mas desistiu da candidatura. E ele fez alguns contrapontos, né, com relação ao gasômetro, ao terreno, ao estádio próprio, porque assim também, acho que a galera foi muito... Ele trouxe, que eu sempre falo aqui, ele trouxe boas reflexões para a questão. Por exemplo? Por exemplo, primeira questão financeira, que você já mais ou menos explicou que a área ali tem um potencial construtivo de que vale tanto, a gente pode transferir aquilo ali para uma outra área, ou seja, o Estado... Preço, derruba. E o Estado ali não vai perder, porque nessa outra área que vai ser transferido ele vai ganhar. Eu acho que esse ponto aí você explicou aqui pra gente. Outra coisa que ele fala, que ele também levantou aqui, acho que você respondeu primeiro que, ele falou, mesmo a área sendo federal, né? Federal, que pertence ali aquele fundo da Caixa ali e tal, precisaria de ter a autorização da prefeitura para construção. Isso não vai ser problema, porque a prefeitura... Não, a autorização da prefeitura é mole. A questão é a mudança da legislação urbanística por parte da prefeitura como uma ação direta para reduzir preço e viabilizar o negócio. Eu acho que isso que é o... Aí ele falou também que ele fala que tinha a questão da usina, a usina de asfalto, né, que também é da prefeitura, e um depósito que tem ali, que era da SEDAI, que passou a ser da prefeitura, que com certeza, pelo que você está falando, isso aí é tranquilo. Uma coisa que ele falou muito importante, que ele colocou aqui pra gente, foi a questão da mobilidade ali. Segundo ele colocou que ali, por ser uma área de praticamente como fosse a entrada, né, da cidade pela ponte e ali pela como rodoviária. se, tipo assim, tudo se encontra ali, né? Rodoviária, saída, rodoviária, Avenida Brasil, né? E quem vem de Niterói, São Gonçalo e tal, que aquilo ali, em dia de jogo, olhando hoje como é Maracanã, o próprio Engenhão, que aquilo em dia de jogo poderia ter um engarrafamento muito grande. É justamente o contrário. Desculpa, o show está completamente errado. É justamente o contrário. Não há nenhuma área na cidade onde todos os modais estão praticamente concentrados. Ali parece primeiro um mundo do ponto de vista do acesso de modais. Você tem trem, você tem metrô, você tem BRT, você tem VLT, você tem uma via expressa direto para o aeroporto Santos Dumont, você tem outra que conecta para ir para o Galeão, você tem a Avenida Brasil do lado, você tem várias conexões ali. É justamente o contrário. Não é melhor lugar do ponto de vista da mobilidade. Nós estamos fazendo investimento, independente do nosso sonho, cidade do Flamengo. Nós estamos fazendo um investimento ali que é o Terminal Gentileza, que vai conectar tudo isso. Então, assim, desculpa, é completamente o contrário do que o Shoa falou. Não há lugar do ponto de vista da mobilidade melhor do que... Maracanã, como é que fica com a radial? Só tem a Radial Oeste, tem lá o metrô. Sim.
a Radial Oeste, 28 de Setembro, tem ali ao lado de São Francisco Xavier, né? Tem ali a Avenida Maracanã. Sabe, o Maracanã é muito mais complexo do ponto de vista do transporte do que BRT não chega ali no Maracanã. Ali tem tudo chegando, né? A gente dá para esticar o metrô ali, a estação que vai ali na prefeitura, na Cidade Nova, um pouquinho para frente ali, ou botar uma conexão direto. Porra, é ridículo. É possível fazer isso no metrô? Perfeito. Aproximar o metrô, a saída do metrô? Dá para aproximar isso. Perfeito. Ali do ponto de vista da logística, entrada e saída, é perfeito. Você abre a possibilidade, por exemplo, de um torcedor potencial de Niterói, São Gonçalo, que vai chegar mais rápido. Não é isso? Está ali do lado. É muito mais fácil. Está direto da Brasil. Você sai da Brasil, pum, entrou ali no estádio. Né? O Maracanã você ainda tem que atravessar um pouco mais. Então, assim, é todo o contrário disso. Do ponto de vista da mobilidade, a maior vantagem competitiva é ali. O melhor lugar é ali. Então, o PEC está hoje essa questão de estádio. Então, assim, porque até eu falei, eu acho que o Flamengo estava blefando para poder, tipo, mostrar ao governo do estado falando assim, ó, vou aqui começar a olhar outros lugares, né, para ver se eles se arrumam lá por conta daquelas questões polêmicas do edital. Então, de fato, hoje o Flamengo... primeiro, o que o Landim falou, porque, assim, quando ele falou dos 100 mil, foi na informalidade. Ele estava ali atendendo os torcedores, o torcedor... Não, no Maracanã. No Maracanã. Falando com o torcedor. Então, de fato, vamos dizer assim, o Flamengo parte para essa coisa de 100 mil, é factual, e o Flamengo também não está blefando. Tipo, o Flamengo, hoje, pelo menos dentro do que você tem visto, né, o Landim te procurou, como você contou aqui, o Flamengo quer construir o seu estádio próprio. Eu acho que, assim, a oportunidade, né? Tem os ditados que dizem, né? A oportunidade faz aí, sei lá. A ocasião. Não, esse não é bom. Esse não é bom. Esse é politicamente incorreto. Porque eu sou péssimo. Mas eu digo, mas às vezes por uma fatalidade, não, mas foi. Eu acho que por uma eventualidade, imperícia ou uma. Tem uma frase que eu gosto. O erro é onde a sorte está. É isso. Mas por uma burrice do Estado que está fazendo um edital horroroso, 7 camarotes. É uma tragédia. O buffet com caviar, é uma tragédia. É uma tragédia, né? Sobre o que exige para ele próprio, sobre a imposição dentro de uma coisa. É uma tragédia. Isso ativou no Flamengo a realização desse sonho e acho que agora está até... Segundo eu percebo da atual administração, eu tive com o Rodrigo Duns, foi sábado também, cara, assim, tá, todo mundo que eu encontro, cara, o Flamengo está muito empenhado no desenvolvimento desse modelo, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa... Outro dia eu encontrei eu não sei se ele é presidente ou ex-presidente do IAB, que é o Instituto dos Arquitetos do Brasil, do Sérgio Magalhães. Eu fui lá num evento, que era um evento político, ele me encontrou, ele deu a volta, Pedro Paulo... Que ideia esse negócio do estádio, mas a gente não pode pensar só o estádio. A gente tem que pensar numa coisa grandiosa ali, olha que oportunidade. Então foram essas coisas que foram nos dando aí essa ideia aí de fazer uma coisa que seja muito mais do que o estádio. E eu acredito que o Flamengo vai tocar para frente esse sonho. Eu acho que com a competência do Landim, né, com a competência daquela equipe ali que está... ao lado dele, eu acho que a gente vai tornar isso em realidade. Eu acredito muito, mas acredito na cidade do Flamengo. Pô, não, seria sensacional, cidade do Flamengo, né, algo, por exemplo, uma coisa que eu invejo muito que tem em São Paulo, que é o Museu do Futebol, né, no Pacaembu, muito né? Bacana. Aqui no Rio agora não tem mais Pacaembu, na verdade. Desculpa, é legal pra caramba, mas isso aqui, perto do que pode ser do Flamengo. Eu acho que poderia ter até algo... bonitinho, eu já fui lá também, é bacaninha e tal, transadinho e tal. Mas a gente vai o Flamengo merece uma coisa muito maior, dá pra fazer uma coisa muito melhor. Assim, poderia ter algo nessa cidade, poderia ter algo parecido ali, claro, né? E o Flamengo pode hoje, o Flamengo tá refazendo o seu museu, né? Então, tipo, de repente o Museu do Flamengo, uma parte dele, ou... como é que seria? Uma filial do museu? Uma filial? Um braço ali, né? Um braço poderia ser ali, como você falou, isso pode virar um ponto turístico, né? Aquela área ali que, de fato, principalmente à noite, ela é natimorta, a gente pode dizer assim, né? Você passa imagina, ali esse aqui é o país do futebol, Penido e Túlio. Pô, país do futebol. O centro do Rio ali tão como é que a gente não pode apagado, ter num país do futebol com 212 milhões de habitantes, na cidade do maior clube? Porque a gente não pode pensar numa área toda voltada para o futebol com o Flamengo, né?
com esse gigante que é o Flamengo tocando isso. Eu acredito muito. O potencial econômico do futebol brasileiro é muito pouco explorado. A gente não deve ter aí 0,7% do PIB, que é o futebol. Esse é o último estudo da FGV. Não, acho que a FGV é 0,3%, CBF é 0,7%. Mas olha o que a Espanha... A Espanha tem um plano de longo prazo para que o futebol, isso estuda a La Liga, para que o futebol chegue a mais de 2% do PIB espanhol. Assim, os caras olham o futebol do ponto de vista estratégico economicamente. Olha o sabe? Você imagina, olha o prazer que eu tenho como político de lidar com o futebol. Num país que o desemprego está na lua, você imagina o prazer das pessoas poderem ter o seu emprego no futebol. Né? E ali também geraria, né? Bastante empregos diretos e indiretos, né? Ali, uma construção desse magnitude. Mas muito. Vou te dar um dado aqui, Túlio Penido. Saiu o dado dos empregos formais do Rio de Janeiro anteontem, lá do CAGED. Qual a cidade do Brasil, a segunda cidade do Brasil que está mais gerando emprego? Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro. Nós éramos lanterna, agora nós somos a dianteira. Aí eu estratifiquei os dados do emprego. Aí você olha ali qual é o setor que mais está gerando emprego para tornar a cidade a dianteira da criação de empregos no Brasil. Construção civil. Aí você vai mais fundo ainda. Você abre o setor construção civil, é disparado que mais gerou empregos. Né? Quase 20% de todos os empregos que foram criados foi na construção civil. Aí você abre construção civil, você tem empreendimentos imobiliários e empreitada pública. Né? Obra de prédio, construção civil e obra de manutenção, conservação e tal. Aí quando os dois, o crescimento é igual. Você vê, a cidade está gerando emprego porque é o projeto do Reviver Centro, é a flexibilização que a gente fez no licenciamento das construções, de desburocratização, o clima de confiança que as pessoas têm na cidade, obra pública. Eu fiz eu levantei o dado que só esse ano, em 2022, o investimento que o prefeito Eduardo Paes está fazendo em, por exemplo, asfalto liso na cidade, reformas de praças e tal, 2,5 bilhões de reais. Você não contrata um trabalhador para uma obra pública que não tem a carteira assinada. Aí você começa a entender por que isso com a Selic a 13. Né? Imagina se você tivesse juros baixos ainda. Mas olha o poder que isso gera, um empreendimento desse pode gerar na economia da cidade. Na construção, depois da construção, a quantidade de serviços que pode ser oferecida ali, o comércio. Né? Então, assim, a gente tem que olhar, cara, seria medíocre, um erro a gente não utilizar o Flamengo, né? Por uma questão, não, eu sou vascaíno, eu sou fundo tricolor. Não, tem que ser mais do que isso. Tem que ser mais do que paixão. Economia, renda, emprego para a cidade, estratégia de turismo, sabe? Eu acho que a gente tem um canhão que está sendo mal utilizado aqui no Rio. Aquela área ali é morta, né? Vamos combinar assim. Morta. E eu acho que é uma área tão legal, porque eu já tive ali tem perto, né, no caso, Museu da Manhã, tem o YouTube Space também, né, que já foi no projeto, já foi lá? Já foi no projeto de revitalização para a Olimpíada, né? Então, assim, e é uma área bacana ali que, infelizmente, chega um determinado horário, né? Eu não sei se você